Não pula esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através do testemunho do que Deus fez na minha vida nesses últimos meses. Eu andei muito sumida das redes sociais, eu fiquei mais de 3 meses sem gravar nenhum tipo de conteúdo. Eu recebi várias mensagens de pessoas preocupadas com o que poderia estar acontecendo comigo. E hoje eu vim compartilhar com vocês o que aconteceu comigo durante esses meses. No mês de maio eu engravidei e era algo que eu já estava tentando há alguns meses, então foi um momento assim de bastante alegria para mim, que era algo que eu queria muito. Porém, infelizmente, essa alegria durou poucos dias, então assim, pouco tempo depois do meu positivo, eu comecei a ter um sangramento, fui para o hospital e chegando lá eles constataram que eu havia ali tido outro aborto. Para quem não sabe, eu já tive 2 abortos e este então foi o meu terceiro aborto. Foi algo que me entristeceu muito. Eu saí do hospital muito triste, mas eu agradeci a Deus porque a gente não entende os propósitos, mas tudo que Ele faz tem um motivo maior por detrás. E continuei então seguindo ali os projetos que eu tinha até então. Eu ia fazer uma apresentação junto com uma banda cover, estava muito feliz porque essa é a primeira vez que eu ia apresentar. Estava já me preparando e fui surpreendida com um atraso menstrual no mês seguinte. Liguei para minha ginecologista e ela pediu que eu fosse ao hospital, porque provavelmente talvez eu não tivesse realmente perdido esse bebê ou uma possibilidade de uma nova gestação. Eu fiquei meio espantada porque eu não esperava engravidar logo após uma perda gestacional e os hormônios ficam desregulados e eu imaginei que eu tivesse até uma ovulação bem desregulada, eu nem saberia identificar nesse mês. Para minha surpresa, eu fui ao hospital, fiz um beta-HCG e esse beta-HCG deu ali 220, indicando uma nova gestação. Aquilo foi um momento de muita alegria para mim, porque logo após uma perda, Deus trouxe novamente uma alegria ao meu coração. Fui direcionada para a sala de ultrassom para a gente verificar certinho o útero e suas estruturas. E quando a médica estava fazendo o meu exame, ela me informou que havia um corpo lúteo do lado esquerdo, ou seja, que eu havia ovulado do lado esquerdo, mas que também havia uma massa na minha trompa esquerda e que eu estava com uma gestação ectópica, ou seja, uma gestação fora do útero, que é uma gestação que é inviável e que para a mulher envolve um risco de vida. Eu fui ali do céu ao inferno e ali meu mundo caiu, desabou, porque eu nunca imaginava experimentar de um cenário deste, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E ali juntaram vários médicos ali, eu fiquei fazendo o exame mais de 1 hora e todos os médicos me afirmaram que a minha gestação era uma gestação ectópica e que eu deveria tomar uma injeção para poder evoluir essa gestação. E eu saí de lá sem chão, arrasada, e eu orei e pedi muito a Deus para que Ele deixasse eu experimentar do milagre dEle, para que Ele transformasse aquele cenário, para que Ele mudasse a minha história, para que Ele transformasse esse diagnóstico. Cheguei na sala do médico e perguntei para o médico se eu podia ter alguma esperança. E ele me informou que eu poderia ter, mas que pela imagem provavelmente era uma gestação ectópica, que eu estava correndo risco. Se eu não fizesse algo, a minha opção seria essa injeção ou cirurgia, que corria o risco de romper essa trompa e eu ter uma hemorragia e virar óbito. Liguei para minha ginecologista, que foi um anjo enviado por Deus na minha vida, e ela me pediu para que eu esperasse, porque ela falou que com um beta de 220 não teria como ninguém me garantir nada e que não era para eu fazer nada, só esperar. E para mim foi algo muito difícil, porque eu sou muito ansiosa e eu gosto de coisas seguras e esperar para mim dentro de um cenário desse é muito complicado, porque é um cenário inseguro, é uma situação nova, é algo que eu não tenho controle nenhum, que eu não podia fazer nada, literalmente não podia fazer nada, a não ser esperar. Eu coloquei nas mãos de Deus e eu orava e chorava todos os dias com muito medo
de que acontecesse o pior e com muito medo de que eu não pudesse desfrutar do milagre de Deus. E eu fui esperando alguns dias e depois de uns dias eu repeti o exame e, para minha surpresa, apareceu um saco gestacional dentro do útero. E a médica falou muito alegre: olha, nós temos um saco gestacional dentro do útero, ou seja, temos uma gestação viável. Mas também tinha algo nas minhas trompas e isso me assombrava. E eu falava: Deus, ainda tem algo nas minhas trompas que eu não sei o que é, mas já te agradeço porque eu já estou experimentando um milagre. Se eu tivesse tomado essa injeção, eu nem ia saber, né, que eu teria uma gestação viável, que ela iria evoluir antes de qualquer coisa. Voltei ao hospital e os médicos me informaram que o saco gestacional era falso. Aí o meu mundo desabou novamente. E eu saí do hospital com a médica já me prescrevendo ali a medicação para eu fazer o uso. E novamente eu liguei para minha obstetra e ela falou: você não vai fazer esse uso, a gente vai esperar mais 2 semanas. Gente, esperar é algo assim para mim super desafiador. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu me sentia perdida. Eu não sabia, mas eu achei que eu estava com um milagre na minha mão. E de repente esse milagre parece que saiu da minha mão, sumiu, se transformou. E eu esperei mais 2 semanas. E quando eu repeti o exame, já tínhamos um bebê com batimento cardíaco presente. Ou seja, aquele saco gestacional não era falso, era um saco verdadeiro. E eu havia recebido um diagnóstico equivocado. A médica que fez a minha ultrassom falou que estava na minha trompa era outro corpo lúteo, ou seja, que eu tinha ovulado 2 vezes. E que não existia nenhuma gestação fora de útero. Que ela iria acompanhar porque poderia aparecer mais um bebê. Eu esperei mais 2 semanas. E quando eu fui fazer meu próximo exame, aquela massa ou aquele corpo lúteo havia evoluído, porque eu só engravidei de um óvulo. E eu fiquei assim, gente, muito feliz, porque no meu último exame eu já conseguia ver o meu milagre completo, com todas as estruturas. E eu pude desfrutar do milagre de Deus. Eu pude ver como Deus transforma um cenário ruim em algo maravilhoso. Como Deus nos dá o livramento. Se eu tivesse sido mais ansiosa, se eu não tivesse confiado, se eu não tivesse acreditado, eu poderia não desfrutar deste milagre. E o que eu tenho para te dizer hoje é que é para você acreditar. Indiferente da palavra que você receber, indiferente do diagnóstico, do prognóstico que você receber, confia na palavra de Deus. Acredita que você vai alcançar o seu milagre. Por mais que tudo pareça incerto, por mais que tudo pareça que vai dar errado, Deus vai te fazer gerar o seu milagre. Espera e confia, porque você vai também desfrutar do poder de Deus.